Vamos lá então. Meu nome é Eli, eu sou médico, mestre em patologia, e nesse vídeo eu quero responder alguns comentários que eu recebi, né, nos vídeos mais recentes que eu tenho postado. Né. São comentários de homens jovens, né, a estatística do YouTube mostra que são homens entre 18 e 35 anos, que respondem dizendo que depois que assistiram os vídeos, começaram a pensar sobre a própria vida, perceberam que estavam sendo negligentes com a própria vida e decidiram começar algum tipo de ação. Então, se você é mulher, né, você pode achar que esse vídeo não é para você, né? E essa é a grande ressalva do vídeo. Você lembra que todos os meus vídeos têm alguma ressalva, né? Principalmente porque as mulheres tendem a amadurecer mais cedo, tendem a ser mais inteligentes, mais espertas, né? As mulheres, elas são mais perceptivas do que os homens e por isso elas tendem justamente a assumir mais responsabilidades mais cedo ao longo da vida também. Então, você pode sentir que essa mensagem não é para você, mulher que está assistindo esse vídeo. Mas se ela não é para você, ou se ela é para você, né, você pode passar essa mensagem para alguém, você pode levar essa mensagem para alguém que você conhece, que você pensa que precisa, né? Possivelmente você conhece alguém, né, que precisa dessa mensagem. É o tipo de mensagem que eu gostaria que tivesse chegado em mim quando eu tinha uns 20 anos. Ia ter me poupado de muito erro, ia ter me poupado de quebrar a cara muitas vezes, de muito sofrimento, de estar completamente sem direção. E principalmente ia ter me poupado de fazer mal para os outros, que é uma pequena culpa que eu carrego, e eu vou me explicar depois, né? Mas a mensagem ela vem na forma de uma simples pergunta, que é: aonde você quer chegar? Né? Quais são os seus objetivos na vida? O que você pretende fazer? E é o tipo de mensagem que quando você manda para alguém, quando você faz essa pergunta para alguém, o jovem ele tem uma dificuldade de responder porque ele não tem a perspectiva a longo prazo, né? Eu não vou bater naquela tecla, naquele senso comum de dizer que o jovem não sabe o que é da vida, não é bem isso. Ou dizer que o jovem ele acha que vai viver para sempre, porque isso também é um jargão que a gente escuta algumas vezes, né? Mas é que o jovem ele não entende que o tempo passa muito mais rápido do que ele imagina e que facilmente as coisas perdem o controle e que a sua vida pode ser levada para uma direção completamente oposta daquela que você pretendia ir. E o pior é que se você não tem direção, né, facilmente a vida te leva para uma direção ruim, né? Afinal de contas, já que você não sabe para onde vai, dificilmente, né, a aleatoriedade da vida vai te levar para um lugar agradável, vai te levar para um lugar que provavelmente você não vai gostar, né? Porque a maior parte dos lugares que a vida leva a gente não é um lugar bom. Na verdade, existem poucas ocasiões boas mesmo na vida. Por isso que a vida é dura, por isso que a vida é difícil. Quer dizer, se você não sabe com que você vai trabalhar com qualquer coisa, né? E trabalhar com qualquer coisa, dificilmente vai ser um trabalho que paga muito bem, né? E um trabalho que tem uma perspectiva de crescimento na carreira. É isso que eu quero dizer em termos concretos. Só que quando você é jovem é difícil de você responder essa pergunta, como eu dizia, né? É muito difícil de você responder essa pergunta porque te falta essa perspectiva a longo prazo. Mas eu quero te oferecer uma ferramenta concreta para você fazer isso, que é você se fazer uma segunda pergunta além dessa, que é: em um mundo ideal, onde as coisas boas acontecem comigo, veja bem, uma situação hipotética, em um mundo ideal, onde as coisas boas acontecem comigo, onde tudo está dando certo, onde eu sou também uma pessoa que eu gostaria de ser, e isso também é uma coisa difícil de você perceber, né? E isso vai ser assunto para outro vídeo, mas em um mundo ideal, onde as coisas boas acontecem comigo, onde eu sou uma pessoa que eu gostaria de ser de verdade, que tipo de vida eu estou levando? Né? Você criar essa estrela no norte para você enxergar, né, onde você gostaria de estar é o que vai te dar direção, é o que vai permitir você principalmente começar a olhar para alguma coisa. Porque o que acontece quando você tem 20 anos? E é por isso que essas pessoas têm postado esses comentários. Você não pensa muito em que direção você pode ir. Você não tem uma imagem aonde você gostaria de chegar. Do que tipo de pessoa você gostaria de ser, né? Que tipo de vida você gostaria de levar? Ninguém te fala isso. Ninguém te fala que você tem que enxergar esse tipo de coisa antes de começar a tomar direção. Antes de você começar a tomar uma ação, né? E
Não sei se por falha da família, às vezes uma falha da sociedade que não te dá condições, mas a capacidade, parece muito abstrato, eu sei que parece um papo de autoajuda barata, mas é só a capacidade de abstrair, conseguir ter uma visão do seu futuro, você imaginar o seu futuro ideal, é o que vai te dar o primeiro passo para você parar de se sentir perdido. Porque o que é você se sentir perdido? E, de novo, isso acontece principalmente com o homem jovem, eu já vou chegar nesse assunto. Mas quando você se sente perdido, é justamente porque você não tem uma direção. Por definição é isso, você não tem uma direção. E como é que você cria uma direção? Porra, a física ensina, né? A matemática ensina que, na verdade, uma reta você pode criar a partir de 2 pontos, ligando um ponto A a um ponto B. Então você já tem um ponto A, que é você, o ponto A onde você está agora, né, a vida que você tem, e o ponto B é onde você quer chegar. É uma vida ideal, onde tudo dá certo. Você pode chegar lá. Significa que você vai chegar lá? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Né? Ainda mais se você criar uma meta, se você imagina uma coisa irreal, tipo, eu quero ser o próximo Neymar e eu quero ficar multimilionário. Pelo amor de Deus, né? Desculpa. Você colocar uma meta que você vai ficar multimilionário, você vai ter como se diz, uma renda de 100 mil reais, 300 mil reais por mês, também não é uma coisa realística. Eu estou falando de você colocar uma meta realística no mundo ideal, onde as coisas boas acontecem para você, significa realista, não eu ganhei na Mega Sena, não eu acertei um negócio que eu vendi para uma empresa dos Estados Unidos e agora eu sou bilionário. Realista. Uma meta realista. Né? Onde você estaria? E aí você criou aquele ponto B, e aí você começa a olhar para aquela direção. E se você começa a olhar para aquela direção, você sabe que você não pode ir para aquele lado. Você não pode ir para um lado, vamos dizer assim, que você decidiu que você quer entrar em medicina. Você sabe que você não pode agora estudar como se você fosse passar para engenharia, que apesar de eu considerar por experiência própria um curso mais difícil de fazer, tendencialmente a nota de corte é mais baixa. Agora você sabe que você precisa estudar muito mais. Você precisa subir o sarrafo. Né? Ou vamos fazer diferente, vamos dizer que você quer ser empreendedor, né? A sua família é uma família de empreendedores, né? Você decidiu que quer empreender, não sei, na área de produção têxtil, né? Por exemplo, eu tenho tios e primos que têm loja de roupa. E aí você decidiu que quer levar a loja de roupa, né, da sua família adiante e você quer expandir os negócios. Bom, beleza. Agora você sabe que você precisa estudar as coisas que estão correlacionadas com o empreendedorismo, né? E você não precisa, por exemplo, estudar para medicina, você precisa agora direcionar seus esforços para lá. É isso que eu quero dizer com criar uma direção. É isso que eu quero dizer com você escolher um ponto. Né? Agora, por que isso é mais difícil para homem jovem? Porque homem jovem não tem o mesmo senso de responsabilidade, ninguém diz para ele que ele virou adulto. É muito mais fácil o homem ficar uma criança o resto da vida. Né? E eu acredito sinceramente que é porque a gente não tem um marco que separa o jovem, né, o adolescente, da vida adulta. Não tem. A mulher tem. Biologicamente ela tem. Né? Assim, a gente pode entrar na discussão social de se isso é uma vida adulta ou não, enfim. Né? Não é essa a seara. Mas que biologicamente falando, ela vira a chave em algum momento falando, olha, agora você não é mais uma criança, biologicamente falando você é uma mulher, né? E aí ela, tem uma virada de chave. Até que, né, existe até esse jargão, né, em que as mães, tias falam assim que agora ela virou mocinha, né? O homem não. O homem, ele continua sendo um adolescentezão. Se ele ganhar dinheiro, na verdade ele pode continuar gastando com as bobagens dele. Não tem nada que faz ele pensar, agora eu sou um homenzinho. Aliás, deveria ter, né? No sentido de que algumas culturas têm algumas coisas, né? Algumas culturas, por exemplo, marcam a passagem do homem jovem, né, ou da criança, desculpa, para o homem jovem. Né? Teoricamente, no catolicismo, o batismo deveria ser essa história, né, de você agora ter um compromisso independente com Deus, você firmou um compromisso. Né? Se eu não me engano, no judaísmo tem o bar mitzvah também, né? Você agora você criou um compromisso direto com Deus. Algumas culturas indígenas têm uma passagem, né, da vida de jovem adolescente para adulto. Né? Se eu não me engano, tem até uma história que o jovem adolescente, né, o jovem índio, tem que colocar a mão em uma luva feita de palha, enfim, né, uma folha ali, cheia de formigas, e tem que suportar ali as picadas da formiga por 3 horas. Né? E aí ele é declarado um homem.
Né? Então, enquanto a mulher ela tem um marco biológico, e de novo, não estou falando que ela significa que legalmente adulta, não estou entendendo nada disso. Minha discussão é um pouco mais filosófica. Enquanto a mulher ela acorda mais cedo para a vida, o homem não. O homem ele pode simplesmente continuar um adolescente, porque não tem nada que marca a vida adulta para ele. Nada diz para ele que ele virou um adulto. Né? A não ser quando acontece algum desastre. Eu vi isso um comentário assim, né? Que meus pais faleceram e aí eu tive que acordar. Teve um outro que falou assim, não, mas a minha filha nasceu e aí eu percebi que eu tinha que virar adulto, né? Foi a melhor coisa que me aconteceu. A não ser que quando acontece alguma coisa que te força, se não tem nada, o homem ele fica sem direção, ele pode simplesmente ficar olhando em volta para a vida dele, né? Isso sem contar o fato de que eu não sei explicar muito bem o porquê, mas o homem ele tendencialmente tende a ser mais irresponsável do que a mulher, né? As mulheres, elas efetivamente, elas amadurecem, elas são mais sensíveis socialmente do que os homens. O homem ele pode continuar simplesmente sendo a mesma pessoa do início, meio e fim, né, da vida de jovem adulto dele. Tanto é que eu tenho certeza que você conhece alguém, né, que deve ter os seus 35, 40 anos, né, um homem que se comporta como adolescente. E é feio de ver. É feio de ver. Né? Como uma pessoa, ela continua se comportando sem responsabilidade nenhuma, como se não fizesse diferença. E aí vem a parte difícil de você digerir. É que quando você não assume responsabilidade, quando você decide que vou seguir a vida, vou ver onde é que dá, você não está só comprometendo a sua vida. E eu já falei isso em outros vídeos. Você está comprometendo a vida de todo mundo em volta de você. Eu falei sobre isso, inclusive, no vídeo da preguiça. Se você voltar alguns vídeos aí, tem uns 10, 11 vídeos aí atrás, não sei, né? Você percebe rapidamente o quanto a sua negligência, a sua falta de responsabilidade, né, a sua incapacidade de conseguir gerir os problemas em volta de você, vai começar a criar problema para os outros. Né? E eu digo mais, né? Você está abrindo mão de um privilégio, que é você poder cuidar dos outros. É um privilégio você poder cuidar dos outros. Eu acho que não existe uma coisa mais patética, sinceramente, do que alguém que vive de pedir ajuda. Né? Não porque a pessoa foi, de alguma maneira, sobrepujada pelas circunstâncias da vida. Enfim, às vezes é uma vida muito difícil e, coitada, realmente, às vezes não tem outra condição se não pedir ajuda. Mas a pessoa que pede ajuda por negligência, por preguiça, né, por fraqueza de caráter, e ela vive de pedir ajuda simplesmente porque ela é preguiçosa, porque ela é negligente, porque ela não tem interesse em se tornar, enfim, um pilar da comunidade, né, em cuidar das pessoas em volta de você, principalmente se você é homem. Né? Eu acho isso mais difícil em mulheres, sinceramente. Aliás, eu quase não vejo isso acontecer com mulher. Né? Graças a Deus eu tenho exemplos de mulheres fortes na minha vida, e eu acho que todo mundo tem um exemplo de uma mãe que cuida dos filhos, né, tendo que trabalhar. Todo mundo tem um exemplo de uma avó que fez isso, uma tia que fez isso, uma professora. Né? Eu acho que não faltam exemplos disso, de mulheres na sociedade. Porque, de novo, eu acho que as mulheres são muito mais espertas do que os homens. Né? Elas percebem, né, o jogo da sociedade mais rápido do que a gente. Agora o homem não, ele pode continuar sendo um bobão. Né? E, como eu dizia, é triste que você chegue numa certa idade e, ao invés de você se tornar um pilar da comunidade, ao invés de você se tornar uma pessoa na qual os outros se apoiam, né? Na qual os outros buscam apoio, na qual os outros vão buscar ajuda, sabe? Que tem o privilégio de poder ajudar e suportar os outros, que tem o privilégio de poder cuidar dos outros, porque é um privilégio, e você vive sendo aquela pessoa que pede ajuda, que não sabe mais o que fazer, né? Que está sempre ali, um coitado, remoendo. É triste, é triste. E isso acontece porque ninguém fala para o homem que ele tem que assumir responsabilidade, que ele tem que acordar para a vida, que ele tem que levantar com as duas pernas e ser homem. Né? E, de novo, a gente pode entrar em toda uma discussão, em toda uma seara de mas a sociedade, o machismo, o feminismo não é o escopo desse vídeo. Eu não toco nesses assuntos no meu canal.
Meu canal é um canal sobre estudo, sobre responsabilidade, sobre produtividade. Só que em resposta a esses comentários, eu vejo que esse é um problema difuso. Ninguém diz para o homem que ele pode ser homem. Né? E essas características, elas são cada vez mais mal vistas. É uma coisa insana. É uma coisa insana. Né? Existe até um certo movimento na internet que glorifica você ser você ser um vagabundo. Né? Mas não é verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito que todo homem tem em si a capacidade de, se não ser extremamente bem-sucedido, pelo menos ter a capacidade de cuidar de si, cuidar da sua família. Né? Mais do que a capacidade, tem o dever moral de fazer isso. É uma responsabilidade. Né? Só que para você fazer isso, você tem que fazer essa pergunta desconfortável, que é: onde você quer chegar? O que você quer fazer? Onde você quer ir? Você tem que responder honestamente. Você não pode ter medo de responder. Né? Você tem que deixar a sua baixa autoestima, você tem que deixar o seu medo, né, suas ansiedades, e responder de maneira honesta. Essa é a parte difícil sempre, né? É você ser honesto consigo mesmo. É muito difícil você ser honesto consigo mesmo, porque talvez, na hora que você for honesto com você mesmo, você vai descobrir as coisas que você quer. Você mesmo vai se dizer as coisas que você quer, e você vai ter medo, porque você vai descobrir que é uma coisa tão grande, tão importante, que você vai começar a se duvidar. Você vai começar a pensar: será que eu tenho condições? Eu acho que eu não tenho condições. Né? Então é melhor não responder, é melhor ir vivendo do jeito que dá, vou fazendo do jeito que dá, porque aí pelo menos você não sente aquela sensação de fracasso, porque afinal de contas, se você tem um sonho muito grande, por exemplo, né, comprar uma casa para minha mãe, né, eu quero mudar de vida, eu quero poder cuidar dos meus filhos, eu quero poder ter uma família, e é uma grande responsabilidade você ter uma família, é uma enorme responsabilidade. Significa você ter que abrir mão de todas as merdas que você sabe que está fazendo. Você sabe que você está fazendo. Então, noitada na sexta, sábado e domingo, encher a cara, gastar dinheiro com besteira, porra, ficar jogando videogame. Eu adoro videogame, cara. Eu adoro videogame. Só que a vida adulta às vezes dá pouco espaço para isso, porque você tem outras coisas para cuidar, você tem outras responsabilidades. E você tem que abrir mão disso. Você tem que abrir mão de jogar League of Legends, você tem que abrir mão de ficar no seu joguinho online com seus amiguinhos, e você tem que buscar uma coisa maior. Só que aí você não quer fazer isso, porque você tem medo de falhar. Porque você tem medo que, na hora que você abre a mão disso, que é a sua zona de conforto, e você dá a cara para o mundo da tapa, você tem medo de falhar. Então, ao invés de falhar, você prefere ficar ali no seu joguinho online. Né? Porque no seu jogo online não tem falha. Ou se tem, é ali no seu jogo, né? Você perde alguns pontos, seu bichinho morre ali, e pronto, está tudo bem. Acabou, tá aqui dentro, tá dentro de casa. Agora vai lá numa entrevista de emprego, né? Mostra como você não sabe falar, ou como você tem medo, né, para você ser rejeitado. E aí você volta para casa com aquela cara de derrota na chuva. Né? Você não quer essa sensação. Só que o que você não percebe é que é exatamente essa sensação que vai te fazer crescer. É exatamente você mandar currículo para 100, 200 empresas e uma responder, para você conseguir um emprego que não é aquele que você queria, mas é o emprego que tem. Só que é um emprego também que coloca comida em cima da mesa. É um emprego também que te permite, de repente, pagar suas contas. É um emprego que, de repente, paga o seu celular. É um emprego que te dá o dinheiro para você levar sua namorada para jantar. Você leva sua mãe para jantar, olha que legal. Não é um emprego dos sonhos, mas é um emprego. E agora você é responsável por uma coisinha pequenininha dentro daquela empresa. Pode não ser uma coisa muito importante, mas é sua responsabilidade, você começa dali. Isso serve para qualquer carreira. Serve para medicina também. Né? Quantos colegas eu não vi que começaram como médico do trabalho, queria fazer pronto-socorro, queria fazer urgência e não sei o que lá. E aí, por conta do mercado, que eu já falei várias vezes, o mercado está saturado, não conseguiu uma vaga, ia ser médico de trabalho. Né? Ia trabalhar em autoescola. Ai, mas não é um trabalho glorioso. Meu filho, é um trabalho. É um trabalho. E aí também tem responsabilidade, porque se dá alguma coisa errada, é você que assinou o documento. A culpa é sua se dá alguma coisa errada. Né? Só que dá medo, né? Dá medo de você, de repente, colocar uma ambição, dá medo de você começar a sair, né? E você não quer assumir essa posição de que, olha, o seu trabalho não é tão legal assim.
né? Então é melhor não falar o que você quer e você fica ali no seu joguinho. Muito mais fácil, muito confortável, né? Então esse é o tipo de coisa dura, né? É difícil de ouvir e é difícil de digerir. Eu sinceramente não espero assim que esse vídeo vai ter muito alcance, eu não espero que vai ter muita atração, não, porque o homem, principalmente, eu sempre vou falar isso, vocês me desculpam, mas o homem, ele não gosta de ouvir isso, né? Ele não gosta que alguém pega e fala, olha, você pode mais do que você imagina. E, de novo, isso serve para as mulheres também, mas é que eu vejo que os homens respondem mais a isso. Mas o homem, ele se sente desconfortável quando alguém diz para ele, você pode mais do que isso. Você tem condições de ser mais do que isso. Você tem condições de estudar mais do que isso. Você tem condições de ir além do que isso. Né? Ele se sente... Eu não vou falar atacado, mas ele se sente fragilizado de certa maneira. Né? Mas é o tipo de pergunta, é o tipo de desconforto que você precisa encarar. Tipo de gosto ruim, é um remédio de gosto ruim que você precisa tomar. Né? E acordar, tomar jeito na sua vida. Né? E tudo começa fazendo essa pergunta, onde você quer chegar? O que você quer da sua vida? Né? Então, para evitar que esse vídeo fique muito longo e eu comece a me embolar, eu vou terminar por aqui, mas fica de novo o convite. Se você conhece alguém que precisa desse vídeo, manda para ele, manda para ela. Não sei, às vezes uma mulher também precisa disso. Eu acho mais difícil, sinceramente. Mas se você é homem e você está assistindo esse vídeo, é um convite para você também. Pensa, onde você gostaria de chegar? Se as coisas boas acontecessem com você, se você pudesse ter o que você quer, de maneira realista. Não pense que você vai ser o próximo Bill Gates, você não é o Mark Zuckerberg, né? Mas talvez, ali no seu cargo pequeno, dentro da empresa, no emprego que você pode, no emprego que você quer, você está ganhando dinheiro que vai colocar comida na sua mesa. Você está pagando o seu rolê. Né? Ao invés de você ficar no seu mundinho ali, você pode cair no mundo real, de repente ter problemas reais também, ter responsabilidades reais, mas também ter vitórias reais, né? Ter benefícios reais, né? Poder cuidar de pessoas reais, ter a chance de poder apoiar pessoas reais, ser um suporte para as pessoas reais, né? E aí, ao invés de você ser uma das pessoas que, quando acontece algum desastre, você fica num cantinho chorando, né, em que os outros têm que ter pena de você, você pode levantar com as duas pernas, né, andar na frente de todo mundo e falar, não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu cuido disso. Né? E você pode ajudar a resolver os problemas dos outros, ao invés de só ficar pensando nos seus. É isso, o vídeo de hoje é isso. A gente se vê na próxima.